Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um treinamento aqui na Gente Mais Consultoria. Hoje, o tema do nosso treinamento, da nossa atividade, será CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Antes, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Tiago, sou técnico em segurança do trabalho há 12 anos e também bombeiro civil. Já atuei em diversos segmentos, como indústria alimentícia, construção civil, elétrica, consultoria e treinamentos. Também por um período trabalhei como professor, como instrutor do curso técnico em segurança do trabalho. E hoje, já há algum tempo, estou como instrutor de treinamentos e palestrante de saúde e segurança do trabalho aqui na Gente Mais Consultoria e Treinamentos. Então vamos lá. Hoje falaremos então sobre a CIPA, sobre a formação da CIPA, os seus deveres, o seu campo de atuação. Vamos seguir aí um conteúdo programático, onde a gente vai falar sobre a introdução à segurança do trabalho, a organização da CIPA, como ela é feita, como ela é dimensionada, quais são os tipos de trabalho que ela precisa realizar, um estudo e condições dos riscos ambientais. Então a gente vai entender um pouquinho quais são esses riscos, de que forma a CIPA consegue identificar e tratar esses riscos. A gente vai falar também um pouquinho de acidentes e doenças no trabalho, que vai ser sempre o principal objetivo da CIPA, tá evitando esses acidentes e essas doenças. Caso ocorra esse acidente, a gente precisa investigá-lo, para entender o porquê ocorreu esse acidente, para que ele não volte mais a ocorrer. Um pouquinho de legislação trabalhista, quais são os benefícios, quais são as leis, as regras que integram aí a segurança do trabalho. Um pouquinho de prevenção e combate a incêndio, que vai fazer parte também, é uma das atribuições da CIPA, principalmente na prevenção a esse incêndio. E também um pouquinho de primeiros socorros. Então a formação de cipeiro era uma formação bem ampla, bem completa, porque é um agente extremamente importante, é um braço a mais aí da segurança, são os olhos da segurança nos setores, nos locais de trabalho. Então o cipeiro precisa ter um conhecimento muito grande, um conhecimento amplo, estar a par aí das leis, das normas, das legislações de segurança, para que ele consiga atuar no dia a dia em conjunto com a segurança do trabalho, para que essa CIPA faça um bom trabalho durante todo o seu mandato. Então a gente vai procurar entender nesse treinamento aqui quais são as características da CIPA, para que ela serve, qual é o objetivo, quem pode ser da CIPA, quem pode ser cipeiro, a importância aí desse trabalho. Então, num primeiro momento, a gente já deixa bem claro aqui que a função do cipeiro é uma função extremamente importante, uma função onde ele vai estar trabalhando com vidas. É o bom trabalho do cipeiro que vai estar definindo se numa determinada empresa aí a gente vai ter mais ou menos acidente, ou não vai ter nenhum tipo de acidente. Se a gente vai ter pessoas saudáveis trabalhando ali, vai ter um bem-estar no trabalho, que as pessoas consigam retornar para casa com segurança. Então é um trabalho em conjunto aí entre o empregador, o SESMIT da empresa, a equipe de segurança do trabalho e também a CIPA. Em alguns casos a gente vai ter a brigada de incêndio também. Então são várias ferramentas que a segurança do trabalho possui para que a gente consiga desenvolver sempre um trabalho com segurança, para buscar sempre a integridade física dos trabalhadores, a prevenção de acidentes, de doenças, de qualquer tipo de ocorrência no trabalho. Então o cipeiro é aquele trabalhador que tem voltado a sua atenção para a segurança. Ele vai cuidar da sua própria segurança e da segurança dos demais trabalhadores. Então é de extrema
importância. Eu não posso pensar em ser cipeiro e entrar na CIPA apenas por uma estabilidade aí. Então, é um erro muito comum, né? Achar que agora eu sou da CIPA, não posso mais ser incomodado, não pode me mandar embora, né? A gente vai ver que não é bem assim, né? Existem algumas regras que precisam ser cumpridas, né? Tem que ter participação de reunião, tem que realmente trabalhar na CIPA, porque se for comprovado, né, que realmente não está fazendo as atividades necessárias do cipeiro, né, você pode sim ser excluído. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de situação. O cipeiro realmente vai ter um trabalho muito grande, um trabalho muito bonito a ser desenvolvido. Então, ele precisa ter todo esse conhecimento, né? A gente vai ver aqui nesse treinamento qual é então, né, esse passo a passo, qual é esse conteúdo, né, qual é essa informação que o cipeiro precisa para desenvolver um grande trabalho, um bom trabalho. É esse o nosso objetivo aqui, levar para vocês o maior número de informações possíveis, informações de qualidade, para que você, como cipeiro aí na sua empresa, consiga atuar de acordo com a legislação, de acordo com o que a norma pede, visando sempre a preservação da vida de todos. Para isso, então, né, para a gente dar início, a gente vai falar um pouquinho do histórico da CIPA. Ele anda junto aí, ele caminha junto com o histórico da segurança do trabalho, né? Então, a gente vai ver que lá de trás, lá do início, né, dos primeiros povos, lá das primeiras civilizações, a gente já tinha uma certa preocupação com a segurança do trabalho. É claro que não tinha esse nome ainda, né? Não eram essas leis, essas normas regulamentadoras que a gente tem nos dias de hoje, né, nos dias atuais, porém, né, já se falava em algo parecido, algo do tipo, já tinha uma certa preocupação com a saúde e com a vida daqueles trabalhadores. Então, com o desenvolvimento da segurança do trabalho, conforme ela foi evoluindo, né, em conjunto, a gente vai ter aí, caminhando lado a lado, o surgimento da CIPA, né, e também o melhoramento disso nos dias atuais, né? Então ela foi caminhando, foi se desenvolvendo, tanto a CIPA como a segurança do trabalho foram caminhando junto com a evolução, né, tecnológica, com a evolução industrial, né, com tudo que foi ocorrendo no tempo. Então as coisas foram mudando, foram se atualizando, os métodos de trabalho, as ferramentas, os maquinários também foram evoluindo em conjunto aí, em consequência disso também as regras, né, as normas de segurança caminharam nesse sentido, foram acompanhando essa evolução para chegar no que a gente tem hoje nos dias atuais. Então vamos entender um pouquinho de onde vem a segurança do trabalho, de onde vem a CIPA, para a gente entender até aqui, né, onde a gente está, nesse ponto que a gente chegou da segurança do trabalho da CIPA. Então, por que ela existe, onde foi criada, como foi criada. Então é importante a gente saber para entender aí que a CIPA não é algo recente, não é algo que foi inventado do nada, né? Ela existe porque realmente tem essa necessidade. Eu preciso ter equipes de apoio dentro da minha empresa, para me auxiliar na questão de segurança do trabalho. Por mais que às vezes a sua empresa tenha um CESMET formado ali, né, tenha uma equipe de segurança, com um engenheiro do trabalho, com um médico, enfermeiro, com os técnicos de segurança do trabalho, enfim, tenha toda uma equipe montada, mesmo assim a gente ainda precisa desse apoio, desse suporte da CIPA, dos cipeiros, porque a demanda é muito grande. O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, não vai conseguir estar em todo lugar ao mesmo tempo para estar verificando todas as questões de segurança.
Então a gente precisa desse apoio da CIPA, precisa existir uma cultura de segurança na empresa, que o trabalhador tenha essa consciência, né? Não precisa ter alguém vendo ele fazer a atividade, fiscalizando aquela atividade, para que ele trabalhe com segurança. Ele mesmo precisa ter essa consciência, né? Saber que no caso de um acidente, o próprio trabalhador, a vítima ali, é que vai sofrer a pior consequência. É que vai ter a dor, é que vai ficar afastado, é o que pode ter uma perda da capacidade de trabalho ou até, né, um acidente fatal, onde a sua família aí é que vai ficar desamparada. Então, a CIPA vai servir para ser um olho a mais da segurança do trabalho dentro da empresa, um braço que vai auxiliar nessas atividades. Então, vamos entender um pouquinho aí desse histórico, né, dessa importância tanto da CIPA como da segurança do trabalho. Então, lá no Egito Antigo, filósofos e estudiosos já demonstravam preocupação com os escravos, né, sua saúde, bem-estar físicos e doenças decorrentes das atividades laborais. Existem informações aí nos primeiros séculos depois de Cristo, referindo-se exclusivamente às enfermidades relacionadas com trabalhadores em Minas. Lá em 1700, na Itália, um médico, né, Bernardino Ramazzini, que é considerado o pai da medicina do trabalho, publicou um livro, De Morbis Artificum Diatriba, As Doenças dos Trabalhadores, onde ele descreve uma série de doenças relacionadas a 50 profissões diversas. Então lá atrás, né, nos princípios aí, já existiam alguns relatos que demonstram uma certa preocupação aí com os trabalhadores, com a sua saúde, com a sua segurança. Lá no Egito Antigo, quando ainda, né, existia a escravidão, já tinha uma preocupação com esses trabalhadores. Por mais que eram escravos, né, não tinham as condições de liberdade, né, eram situações diferentes dos dias atuais, mas já se existia uma certa preocupação. Talvez a motivação fosse outra, né? Realmente estavam preocupados com a saúde e a segurança desses escravos, né, desses trabalhadores, porque se eles ficassem doentes, se eles morressem, acabariam que eles iam perder essa mão de obra, né? E era um período crítico, que era difícil aí de se conseguir essa mão de obra. Então, a motivação era outra, porém já existia uma preocupação com a segurança do trabalho, né? E no decorrer do tempo aí, isso foi evoluindo, como lá em 1700, né? Um médico italiano relacionou algumas doenças, né, a determinados tipos de profissão, determinadas atividades daquela época, né? Então já conseguiu, naquele momento, estar entendendo que em algumas profissões desencadeavam certas doenças. E a partir daí começou a se ter uma preocupação, né? Então, se eu sei que determinada atividade causa uma doença, pode causar uma doença, então já se começou a tomar algumas precauções, algumas medidas para evitar essa doença. Foi aí que começou a surgir os primeiros procedimentos de segurança, os primeiros equipamentos, né, os primeiros EPIs, equipamento de proteção individual para o trabalhador, né, no mesmo sentido, né, se perdesse aquele trabalhador, se tivesse um acidente de trabalho, se ele ficasse doente, era muito difícil repor essa mão de obra, por mais que ainda nesse momento, lá atrás, não se tinha nenhuma fiscalização, não se tinha nenhuma punição aí para o empregador, às vezes nem tinha esse contrato de trabalho que a gente tem hoje, ou seja, o trabalhador não tinha benefício algum, mas a motivação era que eu não podia perder
esse trabalhador, né? Se ele ficasse doente, se ele morresse, eu não ia produzir. Eu precisava daquela mão de obra, né? Eram todos trabalhos ainda muito artesanais, trabalhos manuais, né? A gente tinha uma pequena quantidade ainda de maquinários, né? Mas de qualquer forma a gente precisava dessa mão de obra. Então começou-se a entender, bom, eu tenho um grupo de trabalhadores que fazem determinada função e estão tendo o mesmo tipo de problema de saúde, o mesmo tipo de doença. Então começou a se relacionar atividades com doenças e a partir daí começaram a tomar algumas medidas diferentes para que esses trabalhadores não fossem tão afetados assim, que a sua saúde, né, não fosse tão afetada. Então a partir daí surgiu os primeiros EPIs, os primeiros equipamentos, os procedimentos relacionados à saúde e segurança. E aí o mundo foi caminhando, foi evoluindo, né, para a gente chegar naquele período de revolução industrial, onde houve aí, né, o êxodo rural, as famílias, as pessoas começaram a sair das áreas rurais, onde se fazia aquele trabalho artesanal, aquele trabalho manual, para as primeiras fábricas, né, para as primeiras indústrias. Foi um período aí onde a gente teve um grande número de acidentes de trabalho, né? Teve muita morte, principalmente de crianças, não existia um horário fixo de trabalho, enfim, né? Simplesmente surgiram aí as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, os maquinários e não existia nenhuma preocupação com a segurança do trabalho, né? Simplesmente a única e exclusiva demanda ali era de produção. Então, né, não se preocupava com mais nada. Então a gente não tinha uma carga horária de trabalho estabelecida, né? Na maioria das empresas aí, das indústrias, o trabalho era realizado aí em 14, 16, 18 horas, né? Não se preocupava com essa carga horária aí, como a gente tem hoje, né? Se admitia qualquer tipo de pessoa para trabalhar ali, então desde crianças muito pequenas ali, a partir de 5, 6 anos de idade, até pessoas com idades mais avançadas, né, para aquela realidade, para aquele período. As máquinas não tinham nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de dispositivo voltado à segurança do trabalhador. Então existiam prensas, correntes, esteiras, correias, né, partes girantes, todas elas sem nenhum tipo de adequação de segurança, sem nenhum tipo de proteção. Os ambientes não eram projetados para os trabalhadores, né? Não se tinha essa preocupação com ergonomia. Então, faltava às vezes uma iluminação adequada, uma ventilação, o trabalhador ficava ali numa posição incômoda, muito tempo em pé, né? Muito tempo fazendo um esforço repetitivo, porque aí se iniciou a produção em série, né? Onde às vezes o trabalhador ficava o dia inteiro fazendo a mesma atividade, o mesmo movimento ali. Ou seja, né? A única preocupação ali era em produzir, em dar fluidez ali para aquilo que se estava produzindo, não importando qual era o procedimento de segurança necessário. Enfim, né? Não importa, eu tinha mão de obra ali, os trabalhadores iam fazendo a atividade e não se preocupavam. Foi um período onde teve muito acidente de trabalho, muita pessoa acabou se lesionando, né? Tendo uma perda incapacitante aí, então eram mutilados, né? A gente parecia que vivia num período de guerra aí mesmo, e alguns deles até morreram, né? Vários deles acabaram morrendo no trabalho. Foi um período que não existia nenhum tipo de benefício, né, para o trabalhador que se acidentava. Então, o trabalhador sofreu qualquer tipo de lesão,
né, perdeu um braço ali, esmagou a vista, qualquer tipo de lesão, ele ficava à margem da sociedade. Por quê? Ele não tinha mais o poder de trabalho, né, ele não conseguia mais vender a sua mão de obra, ele ficava incapacitado para determinada função, para sua atividade, e em consequência disso, ele não tinha nenhum benefício, ele não tinha um seguro acidente, não tinha uma aposentadoria por invalidez, acabava que não tinha um tratamento adequado também, né, no período, algo que melhorasse a sua condição, então aquele trabalhador acidentado acabava ficando às margens da sociedade, virava um morador de rua aí, sem nenhum tipo de recurso, né, dependia aí de doações, da bondade de outras pessoas para conseguir sobreviver. Foi um período onde muita gente acabou morrendo, não só pelo acidente de trabalho causado lá, mas também pelas consequências posteriores a esse acidente, que é um período onde não se tinha recurso algum, né? Não se tinha benefício algum relacionado ao acidente. Sofreu o acidente, teve a lesão, não serve mais como mão de obra, né? Não serve mais para o mercado de trabalho, ia ficar ali às margens da sociedade. E aí lá em 1802, o parlamento britânico aprovou uma primeira lei de proteção aos trabalhadores. Então foi lá em 1800, né, nesse período, onde se notou essa necessidade de se criar alguma lei de proteção dos trabalhadores, uma certa melhoria das condições de trabalho para esses trabalhadores, porque existia um grande número aí de acidentes de trabalho, né, de lesões incapacitantes e mortes. Então eles estavam também, né, a motivação, mais uma vez, foi essa perda de mão de obra, esse crescente número de pessoas à margem da sociedade, morando nas ruas, dependendo de favores, né, muitos pedintes. Acabou que esse número cresceu rapidamente, então se teve a necessidade de se pensar, bom, a gente está indo por um caminho que se a gente não fizer nada aqui, logo a gente não vai ter mais mão de obra para trabalhar, e aí a gente não vai conseguir produzir, né, não vai conseguir vender. Então, mais uma vez, essa foi a grande motivação lá também na Revolução Industrial, né? Então, desde os tempos antigos ali, essa é a preocupação maior. Hoje a gente mudou um pouquinho aí, né, desse pensamento, né? Então, claro que a gente também precisa produzir, é através da produção que a gente recebe o nosso salário, né, que a empresa vai conseguir sobreviver, vender o seu produto, ter recurso para pagar o nosso salário, né, para que a gente consiga sustentar as nossas famílias, né, mas se mudou aí, né, a gente tem um pensamento diferente, que hoje em dia o trabalhador ele é peça fundamental, né, ele é o recurso, o bem mais precioso de qualquer empresa. Se eu não tenho o funcionário ali, se eu não tenho aquele trabalhador com saúde, bem fisicamente e vivo, eu também não vou conseguir produzir. Então, é um ciclo ali fechado, onde todo mundo depende de todo mundo. Então, lá atrás, né, voltando a falar, em 1802 é que surgiu essa primeira lei. Então, existiam aí algumas obrigatoriedades. Então, existia lá um limite de 12 horas de trabalho por dia, parecido aí com as leis atuais, né, com o que a gente tem hoje. Naquela época, né, não se tinham condições de segurança para existir o trabalho noturno, então ele foi proibido, e também obrigava os empregadores a lavar as paredes das fábricas pelo menos 2 vezes por ano e tornou obrigatória a ventilação do ambiente. Então, lá foram as primeiras leis aí, né, as primeiras normas de segurança que a gente tem
registro nesse período de Revolução Industrial. Então, se criou algumas condições de melhoria para aqueles trabalhadores. Antes disso, como a gente falou, não tinha limite de horário, o trabalhador ficava lá 14, 16, 18, 20 horas dentro da empresa. Muitos deles acabavam morando nas dependências da própria empresa, acabavam que ficavam o tempo todo ali. Então, se criou essa questão de 12 horas apenas por dia de trabalho, proibido o trabalho noturno, então não tinha condições de segurança para fazer esse trabalho noturno, condições de iluminação, enfim. Então foi proibido até para garantir essa questão de carga horária, de 12 horas, e também outras situações, como o empregador tinha que lavar as paredes da fábrica pelo menos 2 vezes por ano. Então olha que absurdo, ao ponto que chegamos, o tanto que a gente já evoluiu, Então tinha que manter a higiene do local. Então pelo menos 2 vezes por ano tinha que fazer a limpeza da fábrica, lavar as paredes. E também outra condição que se tornou obrigatória é que se existisse ventilação nas fábricas. Então até aquele momento era tudo fechado, sem nenhum tipo de ventilação, ou tinha uma ventilação mínima ali. Então naquela época a maioria das máquinas, dos equipamentos eram movidos a vapor, eram poucos que tinham eletricidade, estava no início ainda. Então você imagina como era a temperatura dentro dessas indústrias, dessas fábricas. Então também foi um meio aí de melhorar essas condições. Então criou-se aí algumas leis, algumas regras para que se existisse ventilação dentro das fábricas, que é algo mínimo, Hoje em dia, se a gente pensar, é algo até irrisório. A gente sabe, precisa ter ventilação, seja natural, seja artificial. A gente precisa ter uma temperatura adequada de trabalho. Mas, para aquela época, todas essas questões já foram uma grande evolução, tendo em vista que naquele momento, até então, não se tinha nenhuma preocupação com a segurança dos trabalhadores. Foi em decorrência do grande número de acidentes de trabalho, de lesões, mutilações e principalmente de acidentes fatais, que se ligou um alerta, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, senão daqui a pouco a gente não vai ter mais mão de obra, a gente não vai ter trabalhador para fazer as atividades. Então foi aí que deu início, que foi o pontapé inicial ali, foi a primeira lei de segurança do trabalho. A gente pode dizer que foi lá na Revolução Industrial que se iniciou a segurança do trabalho. Então, lá por volta de 1800 é que a gente tem os primeiros registros aí das primeiras leis. Antigamente, como a gente viu lá no Egito, alguns anos depois de Cristo, lá já se existia uma certa preocupação, mas isso não era lei, não foi botado no papel. A partir do momento que isso se tornou lei, foi lá na Revolução Industrial, que a gente tem esse primeiro registro. Então, antigamente a gente tinha até uma preocupação na época dos escravos lá atrás, para que a gente não perdesse essa mão de obra. Então se tomou algumas providências para isso, mas realmente quando virou lei, virou obrigação, foi lá na Revolução Industrial, lá por volta de 1800, que se tem esse primeiro registro. Então a gente pode dizer que foi o pontapé inicial da segurança do trabalho. Foi a partir dali que as coisas começaram a evoluir. E aí ela veio evoluindo a chegar até nos pontos, aqui até nas normas, nas leis de segurança que a gente tem nos dias atuais.